Jota. Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo de acadêmico. Bom, deixa eu já chamar as meninas aqui. Olha, a Van já está aqui acenando, a Kate também. A Dani daqui a pouco aparece. Deixa eu já colocar na mesa aqui. O Robson, um abraço, meu amigo Robson. Ok, entrar com a Kate. Beleza, boa tarde, Robson, meu amigo. Cadê a Van? Oi, Kate, boa noite. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Olha, minha audição tá perfeita, hein? A Van pediu o convite, se puder pedir a solicitação, que eu não tô conseguindo aqui. Tá, deu uma travada. Deu uma travadinha, mas tudo bem, não tem problema, não. Acho que, deixa eu ver aqui, que esperar o... Se a Vanessa puder pedir o convite, aqui aí eu aceito, tá? Deixa eu só falar com a Vanessa aqui. A Kate deu uma travadinha. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a Vanessa. Calma aí. A Kate deu uma caída. E daqui a pouco a Dani também entra aqui no nosso bate-papo. Não tem problema. Ó, a Van tá tentando também entrar. Só um minutinho aí. Vamos lá, vamos ver aqui se eu consigo puxar aqui. Vamos ver. Só um momentinho. Sejam muito bem-vindos aí, quem tá chegando. Olha, deixa eu ver se eu consigo. A Dani tá aqui também. Já aceitei a Dani. Aguinaldo, um abraço, meu amigo. Oi, Dani. Oi, Fabinho. Eu ia te ligar, sabia? Ia parar a live no meio. Nossa, hein? Ó. Nossa, ia me ligar e ia parar realmente. A Kati, eu não, deixa eu ver aqui. Olha, a Van pediu a solicitação aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aí, Agora ó. sim. Pronto. Tá falando aqui para mandar convite para Cat e para Van. Tá aqui na Tá. live. Olá, Oi, Ok. tudo bom? Tudo tudo bom, Van? bem? Você consegue, Dani, mandar para a Kati? Eu não tenho acesso, porque não fui eu que Peraí. iniciei a live, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, achei aqui onde. Pronto, mandei o convite. Vamos ver se a Kati entra agora. Pronto. Agora sim, time completo, hein? Aí, Aí, agora foi. Perfeito. Abaixa um pouquinho. Esse time tá bonito, hein, cara? Parece até o Flamengo, hein? Ó, que Estamos maravilha. todas Ó, arrumadíssimas. nossa, hein? Ai, Show de bola, gente. Muito bem-vindas ao nosso bate-papo de acadêmico, tá? Obrigado por ter aceitado esse convite. Uma honra tê-las conosco, depois desse tempinho aí, né, que a gente não consegue se encontrar presencialmente, mas estamos aqui online, que é o que dá para fazer, por enquanto, e depois a gente marca um ao vivo aí. Tá entrando o pessoal aí, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo,
Eu gostaria que vocês se apresentassem, a Kati, a Vanessa. Fale um pouco de vocês, o que vocês Pode, fazem da vida. pode falar, Van. Bom, vamos lá. Eu ia falar para você começar, né? Ordem alfabética. Mas vamos lá, vou me apresentar. Bom, meu nome é Vanessa Lima, né? Todo mundo me conhece aí. Enfim, a Kati, o Fábio, a gente teve o prazer de estudar juntos. Eu estou muito feliz por ter sido convidada para esse encontro, né? Eu espero que a gente tire bons frutos daqui. Eu sou especialista em direito imobiliário, né? Eu trabalho com regularização imobiliária. O tema de hoje que a gente vai falar, eu tenho atuação na área, mas a minha área vai mais para o lado da regularização, né? Cheguei até a conversar com a Kati hoje, e a gente tirou algumas dúvidas para a gente poder tirar o proveito máximo assim, aqui dessa live. Exatamente. E Legal. meu nome é Catiele Daiane de Lima. Meus pais têm imobiliária desde 2005, então são 16 anos aí na área. Eu tinha 8 anos, então eu comecei a atuar assim frequentemente com 16 anos para 17. Foi quando eu ingressei na faculdade de Direito. E eu não tenho pós-graduação, não sou especialista na área, mas eu tô aqui para trazer a parte prática aí para vocês saberem como funciona o dia a dia, né? Legal. É só uma observação que tanto a Van quanto a Kati, elas têm Lima no nome, mas elas não são irmãs, tá? Pelo menos não nessa vida, né? Sim, Mas, exatamente. Me peso aqui. é, pelo menos não nessa, mas elas não são irmãs, mas são parceiras aí na vida do direito, né? E vão trazer um pouco essa demanda que é muito importante, né? Porque quando a gente vai alugar um imóvel, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Enfim, são essas questões que nós vamos abordar hoje. E quem tiver alguma dúvida aí no chat, podem mandar. Eu não enxergo, então eu tenho a Dani, que tem uma visão perfeita, ela vai poder trazer as dúvidas que vocês tiverem. Ô Dani, você, antes da gente passar para as nossas convidadas, você quer falar um pouco sobre você, sobre o seu desespero de terminar a faculdade, quer compartilhar conosco? Bom, um prazer estar aqui, né, primeiramente. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por aceitar esse convite. É muito raro a gente ver a abordagem desse tema, que é tão importante, devido ao número alto de locações que acontecem. Bom, eu sou a Daniela, amiga do Fabinho. Estou terminando a faculdade de Direito, termino no primeiro semestre do ano que vem, graças a Deus. Realmente estou desesperada, porque na minha faculdade a gente entrega o TCC no 9º semestre. Então, eu estou de cabelo em pé. Mas eu também quero agradecer o pessoal que está aqui assistindo. Espero que o pessoal mandem dúvidas, mandem aqui para gente no comentário. Aproveitem ao máximo. Eu já tenho um monte de dúvidas. E é isso, gente. Obrigada. Legal. Então, meninas, como vocês sabem ou não sabem, eu aluguei uma casa nova, tá? Mas eu gostaria de saber se eu tive o cuidado necessário para alugar essa casa. Ou seja, esse bate-papo vai servir também, obviamente, para mim, para Dani, né? Então, por favor, vocês estão com a palavra. Estamos aqui ansiosos para saber o conteúdo que vocês vão trazer para a gente. Fiquem à vontade aí. Vamos lá? A Van tá com a palavra agora. Eu combinei com a Catiele, né? E assim, eu pensei em introduzir, né? Porque não dá pra gente falar em direito imobiliário, em locações, sem a gente falar da história em si, né? Porque as locações em si, a gente precisa pensar no movimento pendular da lei, né, de locações.
as leis locatícias sempre foram um cobertor curto. E eu digo isso por quê? Porque quando você cobre o locador ou o locador, né? Você acaba descobrindo certos direitos do locatário. E assim vice-versa. Então, sempre foi assim, desde as ordenações filipinas, lá atrás. A gente sempre vê a questão de descobrir um lado e cobrir um outro. Na época, lá no início, lá atrás, na ditadura, surgiu o Instituto da Denúncia Vazia, em favor do locador, né? Que aí depois, na primeira lei de locações, que foi de 79, esse instituto se extinguiu. Então, a gente vai naquela questão lá do cobertor curto. Cobre um lado, descobre o outro, né? E aí surgiu aí a lei que a gente conhece hoje, que é de 91, a lei do inquilinato, que veio aí um pouco equilibrada, mas aí em 2009 a gente teve aí uma nova lei do inquilinato, né, que fez uma emenda aí e trouxe novos artigos, trazendo a multa proporcional, né, questões de exoneração da fiança, que isso é importante, falar sobre o fiador. Acho que está me dando um retorno aqui, alguém está com o áudio um pouco alto. Será que é algum de vocês? Eu tô te Eu tô de fone. Tá de fone também, ó. Tá. Acho que é o cabeça. Tá, eu vou abaixei aqui um pouquinho o meu volume, tá? E aí, falar da questão da fiança, né? Nos contratos locatícios é importante. Então, em 2009, a gente teve essa emenda. E também hoje a gente tem a questão que foi muito discutida agora, do despejo por conta da pandemia e tudo mais, que não surtiu efeito, né? A gente teve isso no âmbito da União, no âmbito estadual, o que, para mim, no meu ponto de vista, né? Só quem pode legislar sobre despejo e integração de posse é a União. E aí, assim, você tentar descobrir um lado e cobrir o outro, enfim, isso um pouco até de crítica, né? Dos contratos locatícios. Basicamente, os contratos locatícios não é só a relação jurídica, mas a gente tem também a questão do bom senso. Que eu, conversando com a Catiele hoje, a gente entrou num consenso sobre isso, porque em relação até mesmo à aplicação dos índices, que hoje a gente vê que está aí exorbitante, ela pode até falar sobre isso, que hoje ela aplica, acaba não aplicando o índice como ele está escrito no papel, né? Como ele sai todos os meses, mas até mesmo para ser a questão do bom senso, tá? Quer falar um pouco sobre isso, Kati? Ô, Van, antes de passar a palavra para a Kati, só para tirar uma dúvida aqui, para quem não é né, não tem um conhecimento sobre a linguagem um pouquinho mais técnica, digamos assim, ou tem, não sei. Explica para a gente quem é o locador, quem é locatário, que índice é esse. Essa lei que você está falando, a gente acha onde? Jornal Nacional, Globo News, ou na internet? Explica para a gente um pouquinho essa questão. Sim, o locador, ele é a pessoa que é o proprietário do imóvel, tá? Então, ele é o dono ali do imóvel, vai colocar seu imóvel para alugar. E o locatário é quem está aí alugando o imóvel. Você, no caso, você que alugou seu imóvel recentemente, você seria o locatário. Então, a lei é a lei do inquilinato, né? Você joga ela no Google, você acha ela no site do Senado facilmente. E ela dispõe lá sobre
tudo como o contrato de locações deve ser, como que deve ser a ação de despejo. Então, essa lei ela vai dispor sobre tudo isso, certo? Perfeito. Certo. Cate, por favor. Então, quando a gente vai falar em locação, os cuidados necessários são de ambos os lados. Então, a gente tem que pensar que o locador ele disponibiliza o bem dele, né? E que o locatário ele tem que também zelar e prestar os cuidados necessários, né, pelo imóvel. A gente tem que, primeiro de tudo, eu e a Van, a gente decidiu falar de alguns pontos mais importantes, porque é um assunto muito extenso, que dá para fazer, eu acho que umas 50 lives tranquilamente. Antes de tudo, a gente decidiu falar sobre as garantias, sobre a vistoria, né, que isso tem no contrato. Só que o que eu quero falar aqui, que é a mensagem, acho que principal da nossa live para todo mundo valorizar a assessoria jurídica, né? Porque, pelo menos na nossa imobiliária, chegam situações complicadas, né? De pessoas que não valorizaram a assessoria jurídica para alocar ou colocar o seu imóvel para locação. E lá na frente tem um contrato que não resguarda, tem cláusulas que deixam em aberto, né? Duas garantias, conforme eu e a Van também falamos sobre, né? Porque não é uma coisa permitida perante a lei ter duas garantias num contrato. Então, pessoal, procurem assessoria jurídica. Isso é muito importante. Só sabe o valor de uma assessoria jurídica quem já, infelizmente, teve prejuízos nessa área, né? Igual o Fabinho chegou até nós com um imóvel que ele queria alocar e esse imóvel estava cheio de problemas, né? Ele, pelo lado do locatário, também sofre riscos. E quem consegue identificar os profissionais competentes, a Van, uma imobiliária, uma assessoria jurídica que vai poder te orientar para você não cair aí em situações que podem demorar muito tempo para resolver, porque nós, como advogados, estudantes da área, a gente sabe que a justiça é uma coisa que demora. Então, a gente precisa desse respaldo, né? E o que é mais importante das garantias é a análise do locatário. Não é uma garantia, tá? Só que se você não analisa o locatário, você corre um grande risco de ter prejuízo lá na frente, entende? Então, a garantia que a gente vai falar logo a seguir, ela não é uma garantia de que você não vai sofrer risco. O que garante que você não sofrerá problemas lá na frente é você fazer uma análise, um dossiê, consultando a Justiça do Trabalho, civil, para ver se já tem outros processos de despejo. Esse filtro tão importante tem que ser feito. E hoje em dia, calma aí, Fabinho. Hoje em dia, muitas pessoas locam os seus imóveis de boca, não fazem contrato, e lá na frente sofre as consequências de. A Cate deu uma travadinha. Travou. Voltou. Voltou. Ô, Cate, volta um pouquinho a sua fala que você deu uma travada. Você falou que da questão do contrato. As pessoas fazem contratos de boca e lá na frente você congelou. Continua, por gentileza, o que você estava encerrando a sua fala. Tá certo. As pessoas fazem contrato que não são elaborados, né, por um profissional. E isso gera um problema lá na frente, porque o risco de prejuízo, de você ter falhas no contrato, é muito grande. Então, voltando a falar o que eu já tinha falado, a gente tem que valorizar a assessoria jurídica na locação,
porque é isso que vai garantir para ambos os lados de que não vai ter risco lá na frente de prejuízos, né? É isso. E o que você falou, isso é muito interessante da questão da valorização do profissional, do advogado, da assessoria jurídica. E eu vou pegar um exemplo muito prático que você citou, e é verdade, né? Sobre o primeiro imóvel que eu estava verificando, e o imóvel, né, o titulado, o proprietário, né, ele tinha problemas na justiça. E o imóvel, né, eu falei, na verdade, com vocês duas, e o imóvel ele estava sendo pedido pela Caixa Econômica não, pelo Banco Bradesco, se eu não me engano. E aí a própria Avan falou, olha, e a Cátia também chegou a comentar, olha, se por acaso o banco vir pegar esse imóvel, você não está coberto pela lei do inquilinato, Exato. porque não se comunicam. E é importante porque, assim, Fábio, embora o contrato, o contrato ele é regido pelo Pacta Sunt Servanda, né? Que a gente sempre fala disso, que é o pacto entre as partes. Ele não faz efeito para terceiros. Então, teoricamente, ele não faz efeito para o banco. O banco que consolidou, no seu caso, estava indo para um leilão extrajudicial, salvo engano, né? O banco iria pegar esse imóvel, retomar esse imóvel por causa de um financiamento não pago. E esse contrato de inquilinato, ele não ia fazer efeito para o banco. E aí você estaria desprotegido e a qualquer momento a pessoa que arrematasse, né? Que aí já é a área que eu mais atuo, que é a questão do leilão, a pessoa iria propor uma ação de missão na posse, não seria assim, a gente não sabe quem é que vai arrematar. Então, pode ser que a pessoa queira continuar com o contrato de locação, com aquele imóvel, para um futuro investimento. Mas pode ser que ela queira retomar o imóvel, ela comprou num leilão, ela quer para ela. Então, aí você não estaria protegido com isso, e aí você perderia a sua caução, se fosse o caso. Então, assim, acho legal a gente trazer esses pontos de proteção. Um ponto de proteção, assim, que eu acho muito importante para ambos os lados, tá? É a questão da vistoria no imóvel, antes de você alugar. Fazer a vistoria no imóvel, porque a vistoria ela se torna imprescindível. De repente, a pessoa, até mesmo o locatário, vê que o imóvel que ele alugou está aí com um vício, né? Um vazamento, necessário uma benfeitoria, que a gente chama de necessária, né? Uma benfeitoria que precisa ser, que ela precisa ser abatida no valor do contrato. Porque seria de responsabilidade do locador. Então, fazendo essa vistoria, a gente toma certos cuidados para que o locatário receba esse imóvel de uma forma que ele utilize o imóvel com a finalidade dele, que de repente é morar. Só que se tiver uma goteira no meio do apartamento, da casa, a finalidade ela se esvaira, certo? Porque aí você está tendo aí na realidade um prejuízo. Então, eu vejo um outro ponto aí que seria a vistoria, e isso é uma questão de segurança para os dois lados. E essa vistoria precisa ser formalizada com fotos e assinaturas, né? A Catiele sabe muito bem, até mais do que eu disso. E a garantia do contrato por escrito, né? Que nem a Cati disse, a informalidade hoje acaba sendo muitas vezes a regra, né? O que deveria ser a exceção. E o contrato por escrito, a gente também traz aí uma garantia para o locador, porque havendo aí o contrato por escrito, ele pode se tornar aí um título executivo e a gente entrar
logo com uma ação de execução, uma ação de despejo direta, não necessário uma ação de conhecimento para reconhecer aquela alocação que foi feita puramente verbal. Ô, Van, deixa eu tirar uma dúvida em relação a esse ponto que você trouxe. E também nós temos duas perguntas no chatzinho aí, o Dani, nesse balãozinho de dúvidas. Se você puder jogar na roda também, por favor. Uma dúvida, acho que até a Cátia poderia responder em relação a isso também. Se eu se eu tenho um negócio, eu sou um empreendedor, eu vou buscar um local para poder alugar aquele local e poder tratar o meu negócio. Esses cuidados que nós conversamos agora em relação à pessoa física, ele também passa a ter a mesma visão para a pessoa jurídica. O contrato para uma pessoa jurídica é diferente do que se faz com a pessoa física. Um outro ponto em relação ao contrato que eu gostaria de tirar dúvida com vocês. Eu posso combinar as cláusulas contratuais com o proprietário ou ele já tem um contrato pronto? Como é que funciona essa relação? Você quer falar? Posso Quer falar falar, um pouquinho? Pode, Rapidinho. claro. Então, o ideal seria que cada contrato fosse personalizado, digamos assim, para cada cliente, de acordo com a sua necessidade, né? Hoje, na nossa conversa minha e com a Van, a gente explanou sobre um caso de um contrato, né? Feito nas coxas, entre aspas, só que de um frigorífico, né? Alugou o imóvel e também o frigorífico. Então, assim, o ideal seria que cada contrato fosse de acordo com as necessidades. E o contrato, ele é negociável, ele é pactuado entre ambas as partes. Então, tem que haver essa negociação, né? Tem diferenciação em sim de pessoa física para pessoa jurídica, porque geralmente a pessoa física, é o que eu também falei hoje com a Van, né? Tem a diferença do ponto comercial, né? E do direito de renovação, que está previsto. Exatamente. E nós temos também, né, a diferença que o contrato comercial, a gente coloca as cláusulas, né, de licenças, de taxas, de outdoor, como vai ser feita a fachada de acordo com a região. Tudo isso é pactuado dentro do contrato. Seguro, o que o seguro contra incêndio, como é que vai ser feito, tudo isso, né, tem a diferenciação. Porque, por exemplo, quando a gente loca um imóvel comercial para uma indústria de tecidos, vamos supor, né, o risco de incêndio é muito mais alto do que uma residência, um apartamento, né? Então, o ideal seria que sim, fosse alterada de acordo com as necessidades de ambos os clientes. Pode falar, Van. E eu complementando, assim, existem espécies de contratos, né, locatícios. Então, basicamente, na teoria, o que a Cátia está falando que o contrato residencial, ele possui cláusulas diferenciadas do contrato não residencial. E não só não sendo não residencial, dentro do não residencial existe o contrato empresarial, que se difere do contrato puramente não residencial. Porque vamos imaginar que uma empresa alugue um imóvel residencial para um dos seus sócios ou um dos seus diretores. Esse contrato, ele não é um contrato residencial, ele é um contrato não residencial, só que ele não é empresarial, porque ele não dá direito à renovatória. Então, a diferença entre, na teoria, né, no que está na lei, porque assim, o que a gente vê muito o que está na lei e o que é feito na prática.
A diferença entre o não residencial e o não residencial empresarial seria o direito à ação renovatória. Um exemplo que eu dou também, por exemplo, eu, Vanessa, eu vou alugar uma sede para utilizar como meu escritório de advocacia. Eu tenho direito à ação renovatória? Não. Por quê? Porque eu não tenho ponto comercial. Ponto comercial a ação renovatória, ela garante a defesa do ponto comercial, né? É aquilo que a gente vê lá no direito empresarial. Então, é importante trazer isso para a gente poder analisar a questão até mesmo das garantias que a gente vai aplicar a esse contrato. Porque, às vezes, uma coisa que a gente conversou bastante, eu conversei com a Kátia, eu falei assim, às vezes o contrato nem precisa de garantia. Para que você vai colocar a garantia num contrato para um imóvel que tem a liquidez alta, que ele é do lado do metrô e que você aluga ele em 2 dias que ele está anunciado? Então, por quê? O contrato de locação sem garantia, né, que é a caução, fiança, o seguro fiança, a alienação fiduciária, ele vai te garantir liminar. Então, às vezes, você analisando o locador, o locatário, o tipo do imóvel, você não precisa disso. Então, mas tem que tomar muito cuidado e se analisar caso a caso o imóvel que você está alocando, porque às vezes ele não precisa, mas às vezes você precisa sim fazer uma garantia, né? Aplicar uma das garantias dispostas em lei e na lei, né, do inquilinato, ele dispõe lá 4 tipos de garantia, mas aquele rol ele não é taxativo, né? Não é apenas aqueles. Você pode colocar qualquer outro tipo de garantia, como a Kátia mesmo já utilizou, que é o título de capitalização, a alienação fiduciária, que é um contrato assim que meu é queridinho, adoro esse contrato. Então, precisa se analisar e é o que ela disse, falar, ver caso a caso o que o cliente precisa e até mesmo tentar incentivar as pessoas para que saia dessa informalidade, né? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas, vou pegar um contrato ali, vou fazer um contrato que peguei e não sabe como funciona os instrumentos jurídicos para aplicar cada caso a caso. Ô, Van, antes da gente seguir, nós temos algumas perguntas, tanto aqui na conversa e também no balãozinho. Ô, Dani, você pode jogar na roda? Chegou a pegar essas perguntas, que eu não enxergo, eu não vou nem tentar. Muito pequeno esse negócio. Querido Aguinaldo participou de uma live conosco na semana passada. Obrigada, Aguinaldo, por estar aqui hoje. Ele fez uma pergunta, eu vou ler para vocês. Se o imóvel já tiver seguro, a empresa locatária pode utilizar esse seguro existente ou precisa fazer um novo? Se tiver sinistro, quem recebe? Aí depois que responderem essas perguntas, que a Katia e a Vanessa responderem essas perguntas, eu jogo na roda a do Veloso, pode ser? Perfeito. A questão do seguro, acho que a Kátia consegue responder melhor. Eu não sei se quando ele falou sobre sinistro, ele estava falando das garantias que são feitas pelas seguradoras, né? Porque hoje em dia, como a Van falou, a gente tem várias garantias e tem 2 garantias que são utilizadas pelas seguradoras, que são o título de capitalização e o outro... Seguro fiança? Seguro fiança, exatamente. E esses tipos de garantia, eles dão direito, né, a você receber se tiver sinistro, no caso. Eu não me lembro da pergunta. Se o imóvel já tiver seguro, a empresa locatária pode utilizar esse seguro existente. Acredito que ele falou de um seguro geral, contra fogo, seguro, eu acho que foi isso. Olha, eu
eu acredito que sim. Como seguro de carro, né? Eu não sou da área do seguro. Nunca tive também locatários que precisassem fazer isso, mas eu acredito que como um seguro Ele falou incêndio, né? incêndio ali embaixo. Ah, E tá. eu acho que nesse Ah, caso não, precisa ver o que tá disposto ali no contrato, porque geralmente vem o rol, né, de coisas que a seguradora cobre. Eu acredito que Eu locação. acredito que, Ah, assim, depende muito do valor venal do valor que você colocou de cobertura. Porque se compreende, né, o valor que o outro imóvel para onde você está com o novo contrato, se compreende o mesmo valor, eu acredito que sim. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. então, eu acho que depende muito da questão do que está disposto ali no contrato junto com a Sim, seguradora. sim. Para poder você saber, né, se é coberto esse seguro fiança, enfim. Até porque cada seguro ele é para uma determinada coisa. Então, eu não sou especialista de seguro, mas no meu ponto de vista, eu acho que isso deveria estar especificado numa cláusula junto à seguradora. É que ele fala, né, se o imóvel já tiver seguro, né? Então você já está alugando um imóvel com seguro, né? com seguro, se poderia utilizar. É, é uma boa. Acho que Vamos trazer um especialista de seguro para falar sobre isso, Dani. Vamos trazer e ele Deixa eu vai anotar responder a aqui. pergunta da nossa querida Aguinaldo. Deixa eu Tem anotar no problema. Estamos Eu te já pensei até devendo. no nome aqui, então a gente joga, traz aqui para falar um pouquinho, tá? tá. Mas vocês falaram uma coisa bem interessante, e antes da. É melhor jogar a pergunta do Veloso, inclusive manda um abraço para ele, tá? Também amigo de faculdade nosso aí. Joga na roda a pergunta dele, antes da gente continuar, por favor. São duas questões, tá, gente? São duas indagações. Ele pergunta: durante a pandemia, os locadores estão aceitando bem a negociação do índice? Aí tem a segunda pergunta. A atual lei do inquilinato aborda de fato todos os tipos de locações existentes hoje? Essas duas. Bom, sobre o índice, o que acontece? Eu ainda não reajustei nenhum imóvel com o índice do IGPM atual. Justamente o que eu estava falando para a Van na nossa conversa. O índice ele está inflacionado e a gente está com uma negociação, né, e contando com a cooperação de ambos os lados. E assim, até o momento, eu estou tendo uma boa resposta, tanto do locador quanto do locatário, nesse sentido. Eu ando utilizando também outros dois índices, que é o IPCA e o INPC também. Contratualmente, o IGPM é o índice de reajuste. Porém, né, como a gente está num período atípico, ambos os lados, desculpa, estão aceitando bem uma negociação nesse referente ao índice de reajuste. O Legal. final da pergunta. A outra pergunta agora. A atual lei do inquilinato aborda de fato todos os tipos de locações existentes hoje? Sim, porque a lei do inquilinato é uma norma cogente. Se você foge do que está escrito ali na lei, você está fazendo uma inovação jurídica. Então, não existe, por exemplo, a pessoa fazer um contrato de locação de um mês. Vai ter valor? Vai, mas tá fora do que está determinado ali na norma, entendeu? Então, a lei, ela traz assim, as espécies contratuais, o residencial, o não residencial, a questão do empresarial, né, que foi o que eu já disse, porque o empresarial, a diferença do não residencial e o empresarial seria que o empresarial traz aí o direito à ação renovatória, certo? Também é disposto a questão da locação por temporada, que a gente não pode deixar de falar, porque a gente tá nas férias, utiliza Airbnb. Hoje em dia, existe uma grande discussão sobre Airbnb, que dá, assim, para fazer uma live só de Airbnb. A locação por encomenda.
que é muito interessante também, chamada Biosuits. Eu não sei falar muito bem, mas no Brasil é chamado locação por encomenda, que é quando você tem um terreno e você constrói para poder locar. Essas locações, em regra, ela tem um prazo aí de 10 anos, são bem extensas, porque você constrói para a pessoa alugar aquela propriedade. A gente vê muito questões McDonald's hoje faz isso. Eles alugam, não sabia disso, não conhecia isso. Grande período de Legal. tempo, constrói para Muito poder legal. utilizar aquilo como para fim comercial, né? É bem interessante esse tipo de contrato. Muito legal. E tem também o contrato de locação em shopping, que é assim, tem a questão das luvas, enfim, é um contrato de locação dentro da lei do inquilinato que é bem específica. Existem outras verbas que são pagas além da verba locatícia. Então, assim, o contrato, a lei de inquilinato traz sim dispostos, inclusive um contrato de locação, ele pode ser misto. Então, um contrato de shopping, ele pode ser um contrato por temporada. De repente, você vai fazer ali uma temporada de uma ação dentro do shopping. Então, você precisa alocar ali aquele stand. Ou então, ele pode ser tanto empresarial quanto por encomenda. Então, ele pode trazer aí vários pode ser o misto, né? O regime misto que a gente diz. Nossa, que legal, riqueza de informações que eu não sabia disso, né? Eu estou pensando em construir agora um McDonald's aí, olha quem sabe, né? Dá certo. Tem o Vamos ver. terreno, quer construir. Né? Inclusive, eu Terreno. vi recentemente, em frente, recentemente, assim, um pouco antes da pandemia, tinha uma placa disso num terreno de frente para o shopping Anália Franco ali. E depois eles fizeram a construção e virou uma Smart Fit, salvo engano. Então, eles construíram para virar alguma coisa. E aí, quem fica responsável por essa construção é o proprietário, não é o locador. Mas, em contrapartida, o período da locação é maior. Então, é bem bacana, é um contrato bem interessante. Muito bom. Ô, Dani, você quer fazer alguma consideração? Olha, ai, gente, olha só a hora que já é, meu Deus. É que o tempo passa muito rápido. E eu tinha até falado pro Fabinho, nossa, eu tenho várias perguntas para fazer para elas, porque o Fabinho me ajudou muito nessa questão também. Atualmente eu moro numa casa que foi locada, né? Era uma locação. Só que quando a gente locou a casa, que o dono que figurava na casa, a gente não sabia quem era um CNPJ. E hoje, muito tempo depois, nós descobrimos que era uma holding, teve despersonalização da pessoa jurídica, aí o dono da casa perdeu a casa, agora na certidão consta uma penhora. Então, mesmo na época, tendo o cuidado que... eu já estava fazendo cursos de direito, né? Apesar de eu estagiar em área empresarial agora. Mas assim, acabou tendo uma baita dor de cabeça, porque o dono perdeu a casa, aí teve a prenotação na certidão em que a casa agora vai para penhora, porque tinha uma alienação fiduciária junto a uma construtora. Aí o dono queria cobrar o aluguel, só que a gente só pagaria o aluguel para ele se for em juízo, porque a gente teve que pagar aluguel em juízo porque ele tinha dívida no Tribunal de Justiça, para trabalhista. Gente, então assim, mesmo eu tive o cuidado de analisar aquele CNPJ. Só que eu não tive o cuidado de pedir a matrícula da casa. Porque na matrícula da casa já constava alienação com essa construtora. E ele já tinha perdido fazia tempo. Então nós fizemos alguns pagamentos para a imobiliária. E foi tudo por uma imobiliária.
Então, eu acho importante, se a gente puder, depois, numa outra live, dar uma segurança maior tanto ao locador quanto ao locatário, porque existem casos que realmente, como vocês disseram, são muito delicados, né? Eu digo isso pelo que eu estou vivendo hoje. Oi, Fabinho. Não, aproveitando esse gancho, é porque assim, a gente tem uma pautinha que a gente nem usa a pauta, entendeu? Tá aqui parado. Porque a gente muda no decorrer do bate-papo. Você trouxe uma questão muito interessante, eu gostaria de ver com a Kate isso, que tem uma imobiliária, né? Ô, Kate, como é que funciona? Eu sou proprietário, eu vou até a sua imobiliária e deixo com você. Vocês têm essa análise de documentação para ver se tá lá alguma coisa na matrícula? Como é que funciona a forma administrativa por trás do jogo? Então, para ser sincero, a gente não faz uma análise tão a fundo, justamente não sei por quê. Deveria ser feito com matrícula, com tudo bonitinho, né? Conforme se pede. Porém, né, o que que acontece? É um mercado, né? Então, se você está trazendo o seu imóvel e eu vou receber com isso, eu não posso ser hipócrita e falar, ai, não quero trabalhar com esse imóvel. Eu vou estar ganhando dinheiro com isso. E uma Então, eu coisa acredito que... que eu tenho para completar, desculpa até te cortar, Sim. a gente tem, eu andei fazendo umas pesquisas e 55% dos imóveis do Brasil, eles são irregulares. Então, é complicado você pedir toda essa documentação formalizada, falar assim, você tem que ter o registro na matrícula, porque a maioria é irregular. Então, um ponto para se falar da questão brasileira, e isso vem lá de trás, desde do Brasil, 1500, entendeu? Na necessidade de uma reforma agrária, das pessoas que precisam de uma regularização daquele imóvel, porque a maioria recebeu de herança e foi deixando, e às vezes não tem nenhuma escritura, ou às vezes ali ocupou, tá ali naquele cantinho, e agora não quer mais ficar ali, vai para outro lugar, e ali ele vai alugar, porque é dele, já adquiriu pela uso capião, mas ele não regularizou. Então, vai fazer um contrato de locação, como que você vai pedir todas essas certidões? Essa matrícula de uma forma, você falar assim, tá lá, a pessoa que está alocando, ela tá mesmo no nome da matrícula, mas, de repente, isso é viável? Existe uma ponderação aí de saber se isso é viável ou não, até mesmo pela questão que a gente vive, a estrutura que a gente vive do nosso país. Gente, sabe que eu estava pensando aqui agora com tudo isso, ouvindo até vocês falarem, que nesse caso aqui, realmente, né, existem muitas irregularidades. É que esse caso em concreto, no qual eu estou experienciando, tinha uma alienação, acontece das pessoas mesmo fazerem alienação, mas a dívida não estava sendo paga, né? E o dono da casa tinha um CNPJ que figurava, no entanto, o IPTU dessa casa é de pessoa jurídica. Então a gente pagava o dobro do IPTU. E ele não conseguia dar baixa. Gente, eu acho que dá para fazer uma live só contando o meu caos, viu? E as meninas tirando as dúvidas. Eu gostaria de só de fazer uma colocação, mas, Kate, completa, você estava completando, e a sua fala pode completar em relação à documentação da imobiliária. Não sei se você terminou seu raciocínio. Então, o que a gente solicita para o locador que vai deixar o imóvel conosco são coisas básicas, né? IPTU, água, contas, né? De modo geral, o Aguinaldo até colocou aí, né? Talvez seja por conta que o custo da matrícula, né, atualizado do imóvel, né, a imobiliária não queira pagar. Mas, na verdade, eu acredito que nem seja isso, né, porque como a Van levantou um ponto muito importante, né, a gente realmente tem um problema,
né? A maioria dos proprietários dos imóveis brasileiros não Tem regularizam problema. seus imóveis. Então, às vezes, a matrícula não está nem no nome do real proprietário que tem a posse do imóvel, né? E às vezes a pessoa não sabe, desconhece, né? Que nem a doutora Kátia aqui, inclusive vou mandar um abraço, minha sogra. Ela falou aqui que as pessoas elas não regularizam porque simplesmente desconhece da importância, entendeu? Porque a gente vem de uma estrutura no Brasil que as pessoas não dão importância para isso, entendeu? Só vão ver que é Sim. importante quando precisam. Ou quando estoura, né? Estourou, foi Quando atrás. estoura. E também tem uma questão muito interessante nisso tudo, é Brasil. A gente não pode esquecer Brasil. disso. A Kátia falou até da questão da hipocrisia, a gente vive no Brasil. E se a gente reparar bem, tá meio bagunçado o negócio. Então, mas aí a gente tem que entender que, primeiro, para regularizar é caríssimo. Eu ia Às vezes a falar pessoa não regulariza Uhum. por quê? Por questões econômicas muito mesmo. oneroso. Muito oneroso. E talvez não há um interesse político para que facilitasse isso, né? E também tem uma outra questão, também que recai sobre o próprio proprietário. Ele pode ter dor de cabeça. Então, no momento que ele não regulariza, ele assume um risco. Por exemplo, lá no escritório, nós somos administradores judiciais. Então, nós tivemos casos, tipo, de 20 anos atrás, que a pessoa comprou um imóvel, né, pertencente à massa falida, que antes não era massa falida, fez um contrato de compra e venda, não registrou, e 20 anos depois a gente está dizendo, não, esse imóvel pertence à massa falida. Quem vai analisar é o juiz. Mas olha a dor de cabeça que a pessoa está tendo, né? E pior ainda, é cabeça de juiz, amigo. E a gente tem a gente tem um ditado como é que funciona a cabeça de juiz. Eu não vou falar para não me comprometer, mas a gente sabe como é que funciona as coisas, entendeu? Exato. Então também tem isso. Existe o lado governamental do governo, a gente sabe disso, que poderia criar políticas para facilitar. Existe esse lado de não regularizar 55%, é um dado que eu não conhecia, mas isso para mim é grave. Gravíssimo, Fábio. Mas aí vai ter o quê? O cara tem um imóvel, pode virar o banco e falar, olha, tá na alienação, eu quero. Entendeu? A gente tem casos de recuperação judicial que o banco está pedindo o imóvel, que é essencial para a atividade da recuperanda. E aí? Será que o sócio dorme? Não dorme. Sim, é bem caro, assim. Caro. Eu vou ser sincera que para regularizar um imóvel é bem caro, porque você tem aí os trâmites, embora sei lá, na uso capião você não pague um imposto de transferência, né? Até a gente fugindo um pouquinho do assunto, eu vou pedir até um aval de vocês, né? Mas eu acho muito, muito interessante porque às vezes a questão não é nem de uma uso capião, que é um processo que é demorado. A gente, às vezes, uma ação de alienação compulsória, entendeu? Porque tem gente que tem documento de compra e venda que sabe-se lá onde está esse vendedor. Então, uma alienação compulsória já resolveria. Então, é necessário uma análise do advogado para ver o que seria necessário para regularizar esse imóvel. E eu digo isso com toda a propriedade, porque é a minha área, assim, a área que eu amo a área de regularização imobiliária e leilão. E, inclusive, já fica aí até o convite para a gente fazer uma live aí e falar sobre leilão. Vamos voltar. Vamos voltar, com certeza. Mas vamos voltar aqui ao tópico do assunto. Não, e assim, foi a própria Kátia Fico, eu acredito que seja sua sogra, né? Exato. E ela disse que é uma questão cultural seguida por questões sociais e econômicas, e é verdade. E vocês falaram uma questão também, e aí eu já entro até no contexto da pandemia, e o Aguinaldo falou que o banco toma com gosto, eles adoram tomar, é verdade? É verdade. E assim,
a questão que nós estamos vivendo. Então, nós tivemos muitas pessoas perdendo seus imóveis pela questão da pandemia, porque o número de moradores em situação de rua cresceu absurdamente porque não conseguiram pagar aluguel. E nós tivemos uma decisão dizendo que não poderia ter despejo. Se as pessoas estão na rua é porque teve despejo. Se teve despejo é porque o juiz concedeu. E aí a gente volta a falar que não é cabeça de juiz, enfim. Mas aí eu gostaria de entender com vocês essa questão da pandemia, como é que está funcionando a questão de pagar o aluguel. A Kate, não sei se ela vai poder responder essa questão, pode ser sigilosa, eu não sei, mas receber os aluguéis tá indo, tá com dificuldade, como é que tá essa situação econômica para os dois lados? Como é que vocês estão vendo isso? Então, teve-se muita cooperação de ambos os lados, né? Eu tive alguns casos em que os locatários não conseguiram honrar com os pagamentos e foi realizado um acordo, né? Houve também proprietários, pasmem, que perdoaram o aluguel. Então, eu tive casos, sim, que o proprietário perdoou o aluguel. Ele falou, olha, enquanto durar a pandemia, você não precisa pagar o aluguel. Claro, acaba sendo uma questão humanitária, né? Exatamente. Foi uma exceção que deixou a gente assim muito surpreso e feliz ao mesmo tempo, né? Porque quando se trabalha nessa área, a gente vê, é como a Van falou, né? Se você cobre um lado, você descobre outro. Então, infelizmente, ninguém esperava por isso, mas eu tive bastante cooperação dentro da imobiliária com os meus clientes. E aqueles que não aceitaram, né, a gente, infelizmente, deixou o imóvel, no caso, né? Não aceitaram negociar e tudo mais. Então, eu estou muito surpresa, né, com toda essa situação, positivamente, é claro, porque até os proprietários que dependiam, né, de fato, para a subsistência deles, autorizaram reduzir e aí o pagamento foi jogado para frente. Então teve bastante acordo nessa fase de Covid, né? Mas sabe que eu só queria fazer um adendo aqui ao que a Kathleen falou, para citar licença. Também eu penso que aí já vem aquele lado mediador, conciliador e um lado de negociação, tem a comunicação. E a gente vê quanto é importante também o papel da imobiliária e uma imobiliária que tem um assessoramento jurídico com um olhar humanista. Porque dentro desse olhar humanista foi que, com certeza, foi mediado pela imobiliária e ajudou tanto o locador quanto o locatário. Exatamente. Teve uma pessoa aqui que falou que O tem um caso. O Aguinaldo está Bruna. falando aqui da questão aproveitando a pergunta do Fábio, como o judiciário tem decidido sobre esses litígios nessa fase de Covid. Eu acho, assim, uma coisa que eu tenho estudado muito, né, é sobre essa questão do despejo, da suspensão do despejo nessa fase do Covid, né, que a gente teve aí. Isso foi discutido, né, tanto no Senado quanto na Câmara. Infelizmente, teve o veto, né, do nosso presidente, dizendo que era contrário ao interesse público, dando aí um salvo-conduto a ocupantes irregulares. De um lado, eu entendo, porque assim, essa lei assim, ela tramitou e ela era sobre imóveis residenciais de R$600 e comerciais de 1.200. Eu estou usando a colinha aqui, tá? Desculpa. Ótimo. Imagina, à vontade. E desde que esses imóveis fossem de única renda. Eu acho assim, e aí é um ponto de vista profissional, tá? Eu acho que isso não deveria ter sido vetado até que permanecesse esse período aí de urgência que a gente estava.
Mas aí seria necessário ver caso a caso, porque a gente não pode deixar de considerar que existem pessoas que utilizam o que recebe do aluguel como forma de renda mesmo, né? E aí isso daí tramitou, foi vetado, embora não houve suspensão do despejo, a gente vê aí, não houve, e isso eu vou ser bem claro, porque não houve. Existe juízes, né? E é que nem o Fábio fala, cada juiz, cada cabeça uma sentença, né? Traduzindo para uma forma mais básica. Existem juízes que estão utilizando, sim, esse lado aí mais humanitário, da urgência, da situação do Covid que a gente se encontra, né? De pandemia. E que eles dizem que não vai dar liminar antes de ser ouvido, né? E tudo isso é em razão da liminar, não do despejo em si. Também foi discutido aqui em São Paulo, também em relação à reintegração de posse e a despejo, só que foi vetado também pelo governador, porque esse projeto de lei ele foi protocolado lá em 2020, no começo da pandemia, e aí ficou tramitando aí até agora 2021, e a gente já tinha superado, né, entre aspas, chegou aí a vacina, e aí foi vetado com base na questão da vacina, né? No meu ponto de vista, eu acho que jamais o governo estadual teria competência para decidir quanto a isso, porque só quem é competente para legislar quanto à questão de reintegração de posse e despejo é a União, né? E isso daí tá na Constituição. Olha, a questão de competência no Brasil, é melhor a gente deixar, né? Eu só digo uma coisa, estudem certinho quem for prestar ordem na segunda fase para direito constitucional, tá bom? Só ali, depois esquece. É o governador sendo presidente, é o presidente sendo... Enfim, deixa pra lá. Ô, Kati, a Bruna, ela fez uma colocação, eu não enxergo, mas ela falou de imobiliária no final. Se você quiser responder, para a gente ir para o nosso final já, finalizar. Tem uma casa de um locatário que ficou inadimplente com aluguel e condomínio. E até agora eu não recebi isso. E está com uma imobiliária e eles não passam nenhuma informação para ela. No caso aí, a imobiliária, assim como o nosso trabalho de advogados, né? A gente precisa da confiança de ambas as partes. Se a gente não tem a confiança e o diálogo aberto com os proprietários do imóvel, a gente não tem nada. E muitas imobiliárias pecam com isso, né? No caso, a imobiliária, né, por óbvio, tem que passar tudo que acontece e tomar as providências jurídicas, né? É para isso que a gente recebe nossas comissões mensais e também o primeiro aluguel. E, claro, né, de certo modo, a justiça brasileira é muito lenta. Só que isso tem que ser, como eu e a Van também conversamos, né? O quanto mais rápido a gente agir nesse caso de inadimplência, melhor fica, né, para quem precisa receber esse dinheiro. Então, infelizmente, eu aconselho você a procurar um advogado e para tomar a providência correta. O Aguinaldo falou para trocar para a imobiliária da Kati. O Aguinaldo já deu um caminho. Isso, Aguinaldo, me ajuda. Meninas, chegamos às 19h07, tá? Eu não sei quanto tempo que o Instagram derruba ou não, mas antes dele derrubar a gente, eu gostaria de ouvir o destaque final de vocês. Obrigado por terem aceitado o convite. Vamos fazer uma segunda parte desse bate-papo que eu adorei, eu achei maravilhoso, eu aprendi muita coisa com vocês, coisas que eu não sabia. Muito bom. E também maravilhoso rever essas amigas queridas, né? Que, né, a pandemia afastou um pouquinho,
mas logo, logo a gente vai dar um jeito nessa parada aí, vamos estar vacinados, a gente vai dar um jeito nisso. Então, por favor, a consideração final de vocês, por gentileza. Eu acho que o cuidado, assim, primordiais, os cuidados, né, no caso, nem deu tempo de falar tudo, né, Van? Mas vamos lá. Primeiro, analisar o locatário, fazer um contrato por escrito. Porque isso é importante para virar um título executivo, que foi o que a gente falou. Exatamente. A gente tem que escolher uma melhor garantia, né? Uma garantia que seja melhor para o locador e para o locatário. Pode continuar, vamos. Em razão também, a questão da garantia, também analisar em razão do imóvel, né? Que foi que eu havia dito. Que às vezes o imóvel nem necessariamente não precisa de uma garantia. Então, às vezes, a gente precisa analisar a liquidez desse imóvel, né? Em quanto tempo ele se aluga. Respeitar também os prazos, né? 30 meses, fazer as devidas notificações que são necessárias. E a questão da obrigação de pagar IPTU e condomínio. Isso daí é essencial, porque quem é responsável por isso é o proprietário, mas a gente sabe que o remanejamento pro locatário, isso não é proibido, é viável. Só que quem tem que pagar, o proprietário recebe, né, como locador, e paga para que não haja essa dívida, né? Surge aí uma dívida depois lá no futuro e a gente descobre que tem uma dívida. A questão da vistoria, que é muito importante, a gente fazer uma vistoria imobiliária bem fundamentada, com fotos, e não entregar a chave sem a formalização de toda a documentação, contrato, assinaturas, se for fiança, o contrato de fiança, né? Ele pode ser feito em um instrumento só, às vezes é feito separado, cada imobiliária de uma forma. E também, acho que a premissa maior, não tolerar muito tempo de inadimplência, certo? Porque acho que quanto mais tempo a gente vai deixando lá para uma ação judicial, é mais difícil de receber. Basicamente, são esses os tópicos, né, para a gente observar. E o primordial, que é o bom senso. Tenha um bom senso na hora de elaborar o contrato, na hora de negociar, tanto o proprietário quanto o locatário. Bom senso é a palavra, né, Vamos? Exato. Bom senso é o básico de tudo nessa questão, ainda mais em tempos de pandemia, né? Que a gente sabe que não tá fácil para ninguém. E a gente pôde perceber que são bastante pontos que devemos considerar, né? Não é uma coisa tão simples assim. E quanto mais cuidados tivermos, menos dor de cabeça teremos, né? Então, é importantíssimo a gente ter isso em mente. Dani, por favor, suas considerações finais. Bom, agradecer, né, a doutora Vanessa, a doutora Catiele, por ter aceitado o convite, por ter tirado tantas dúvidas, por ter explanado de uma forma, eu acredito que ficou bem viável, acredito que todas as pessoas vão conseguir entender facilmente. Agradecer a todos que nos assistiram, a quem vai nos assistir também. E tem bastante coisa que ainda dá para abordar com a doutora Catiele e com a doutora Vanessa, né, Fabinho? Nossa, com certeza. E vamos fazer uma segunda parte desse bate-papo. Foi muito bom. Para quem estava nervosa, falando, ai meu Deus, estou nervosa, viu que é um bate-papo, né? Trouxe um compartilhamento de ideias. Isso é muito importante. A primeira vez da doutora Catiele. Então, a gente fica... Não, eu não citei nomes. Eu se entregou, a culpa não é minha. Não sei se... Não sei se parece, mas minhas mãos estão suando, tá? Você já é especialista nisso. Ai, gente. Sou nada. Espero que vocês tenham ficado à vontade.
Espero que tenham gostado. Espero que vocês aceitem novamente a intimação, né? Porque a gente fala convite, né? Mas amigos não são convidados, amigos são intimados, né? E aí de recusar. Né? Mas é isso, a gente fala em off, essas coisas, entendeu? Mas tudo bem. Vamos tirar um print. Quem é que tira o print aí? Vou tirar aqui um print, eu tiro. Beleza. Tirei. Vamos lá. Deixa eu ajeitar meu cabelo, né? Vou tirar, gente. Eu usei o X. Vou tirar mais uma, peraí. Aí, eu tirei algumas durante a live também, depois a gente faz uma montagem. Beleza. Show de bola. Agradeço o convite e muito obrigada. Adorei vocês, rever vocês, já me lembrou da época da faculdade, que a gente estudava na faculdade, né? Mas adorei rever vocês. E lembrando, tá? A live, ela fica gravada no perfil, tá? Então, quem não viu, vê lá. Quem viu, vê de novo, porque eu sempre revejo para ver as bobagens que eu falei para não falar de novo. Isso nunca funciona, porque eu sempre falo bobagem, mas eu sempre revejo. E lembrando que o nosso bate-papo de acadêmico, ele vai... teremos no mês que vem também com um tema bem interessante. Os convidados ainda não sabem, mas eles virão aqui para falar sobre a questão que está acontecendo no Afeganistão. Eles não sabem ainda, né? Tema bom. Mas tema bom. a gente vai trazer duas pessoas excelentes para debater sobre essa questão aí, que é importante a gente discutir. Tá bom, meninas? Obrigado. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado a todos que participaram, mandando perguntas. Estiveram conosco aqui, tá bom? Ó, beijo no coração. Tchau, até. Tchau, tchau.